Fala, galera, vamos dar continuidade à arquitetura TCP/IP, falando agora da camada de rede. Lembrando, o TCP/IP é a arquitetura padrão da internet. Qualquer computador conectado à rede necessita do TCP/IP. E o TCP/IP é uma arquitetura de 5 camadas: física, enlace, rede, transporte e aplicação. A gente vai enfatizar a camada de rede. Vamos juntos. Quando eu penso na camada de rede, a gente tem muitos protocolos. Toda camada contém protocolos. O TCP/IP é um conjunto de camadas e protocolos. Então, as camadas contêm vários protocolos. Agora, o protocolo mais importante dentro das noções de informática é o IP. Eu preciso que você saiba que ele não é o único. Existem outros protocolos e cada protocolo tem uma ação específica dentro da rede, sendo que o IP é o mais importante. Então, vamos começar a brincar. O endereçamento IP é um endereço de 32 bits. O que é um bit? Um dígito binário, um 0 ou 1. Então, o computador ele só manipula pulsos elétricos. Ele vai manipular o quê? Ligado ou desligado? 1 ou 0. O IP ele tem 32 bits. Se eu fosse imaginar um IP em binário, eu ia colocar 32 números zeros ou uns, né? 1100, 1100. Aqui eu representei 8. Graficamente, ó, 1100, 1100. O computador ele vai manipular bits. Agora, quando eu penso que eu tenho um bit, eu tenho duas combinações. Ou é 0 ou é 1. Se eu tenho 2 bits, eu vou ter 4 combinações. 00, 01, 10 e 1. À medida que eu aumento a quantidade de bits, eu aumento exponencialmente a quantidade de combinações. Se eu tenho 3 bits, eu vou ter 8 combinações. 000, 001, 010, 011, 100, 101, 10 e 111. O que eu estou querendo colocar para vocês? Quando a internet foi desenvolvida, pensaram no endereço de 32 bits. Esse endereço de 32 bits, ele oferece cerca de 4,3 bilhões de endereços. Um número inicialmente suficiente para representar cada computador na rede. Galera, vamos começar a brincar. Questão da Polícia Civil de São Paulo. Como é que esse assunto pode cair? A gente sabe que o IP tem 32 bits. Logo, se uma questão pergunta como que ele é formado, qual é a resposta dessa questão? Pensa comigo. O endereço IP é formado por um conjunto de... E agora? O que você tem que perceber? As respostas são em octetos. Qual o conceito de octeto? Isso é mole. O dueto é 2, o trio é 3, o quarteto, 4, o quinteto, 5, sexteto, 6, o octeto, 8 bits. Então, um octeto são 8 bits. Se eu tenho o IP com 32 bits, se eu divido em octetos, eu vou ter 32 dividido por 8. Eu vou ter 4 octetos. Então, o endereço IP ele é representado através de 4 octetos binários. E um octeto ele também pode ser chamado na informática de byte. Então, eu posso dizer que o IP tem 32 bits, ou eu posso dizer que ele tem 4 bytes. Beleza? Gabarito da primeira questão, letra A. Vamos evoluir a teoria. O IP é considerado o principal protocolo da camada de rede. Certo ou errado? Perfeito. O IP é o principal
protocolo da camada de rede. É o único? Não. Mas, sem dúvida, é o mais importante. Então, a questão está certa. Agora, o IP versão 4, que é esse original, é um endereço de 32 bits, beleza. Divididos em quê? Em 4 octetos binários. Em 4 octetos binários, ó, eu vou ter um endereço muito grande. E esse endereço em binário, ele é representado para o homem em decimal. Dividindo os grupos de 8 em 8 e separando por esse pontinho, quando eu passo esse octeto binário para decimal, eu posso ter números que vão variar de 0 a 255. Aí você vai me questionar, mas por que essa limitação? Lembre que 2 elevado a 8 é igual a 256. Como ele começa a contar a partir do 0, vai até o 255. Não entendi. Então decora, meu filho. O IP ele vai ter 4 números variando de 0 a 255. Vamos lá. Para ver se você está esperto mesmo. O que eu preciso para a prova? Eu preciso que você entenda a representação. Né? Imagina que você pegou a carteira lá do consorte, da consorte. O que é isso? Cônjuge. E aí, você achou um pedacinho de papel com essa informação dentro. Vai te causar algum tipo de estranheza? O que é isso, pessoal? Você vai ficar preocupado se você vir isso? Isso provavelmente hoje em dia é o quê? É uma chave Pix, não é? Isso é um... Não fala que é um IP não, que eu vou ficar triste, pô. Isso aqui é um CPF. Não é? Isso é um CPF. Se eu perguntar, e embaixo? O que é isso aqui embaixo? Embaixo? Pela representação, eu tenho 5 números, um hífen mais 3. É o quê? É um CEP. E por último, é notório, todo mundo percebe que isso é uma placa de carro. No padrão novo, eu vou ter lá letras e números. Então, da mesma maneira que você é capaz de deduzir que eu tenho um CPF, que eu tenho um CEP, que eu tenho uma placa de carro, os examinadores vão te perguntar o que é um IP. E aí você precisa conhecer esse formato. Olha comigo, Polícia Civil de São Paulo. Assinale a sequência numérica abaixo que pode representar o IP em uma rede. Aí você tem que perceber que o IP vai ter 4 números separados por ponto e que cada número, cada uma dessas variáveis, cada um desses números vai poder assumir valores de 0 a 255. Vamos lá. Qual que é um IP em uma rede? A letra A é muito ruim porque 260 não pode. A letra C, 290 não pode. A letra D, 290 não pode. A letra E, 260, 290 não pode. Então, esse tipo de questão, a partir de agora, tem que ser fácil. Né? Por quê? Para assinalar o IP válido, você vai olhar um endereço que tenha um formato com 4 números separados por ponto, onde cada número pode variar de 0 a 255. Por isso o gabarito aí é o quê, gente? Letra B de bravo. Vamos que vamos. Agora, quando eu penso no IP, eu tenho a possibilidade de quê? 32 bits. 32 bits, 4,3 bilhões de endereços. Essa próxima questão do Ministério da Fazenda traz isso para a gente. Olha aí. O componente mais proeminente da internet é o protocolo IP, que provê sistemas de endereçamento na internet e facilita o funcionamento da internet nas redes. O IPv4, versão inicial usada na primeira geração da internet, ainda está em uso dominante. Foi projetado para endereçar mais de 4,3 bilhões de computadores. O IP é o endereço de um computador. No entanto, o crescimento explosivo da internet levou à exaustão de endereços IPv4. Percebam,
Quando desenvolveram 32 bits na década de 80, era uma coisa absurda, né? Por quê? Os computadores eram ainda de grande porte, não eram populares, eram muito distantes. Com o passar do tempo, os computadores foram diminuindo de tamanho, aumentando de capacidade e reduzindo o preço. Na década de 90, já se percebia que o crescimento das máquinas ia levar à escassez de endereços. E os pesquisadores já se debruçaram em uma nova versão do protocolo IP. Isso já na década de 90. Galera, hoje, se a gente pensa que a população mundial passa de 7 bilhões, se a gente pensa que os celulares estão conectados à internet, cada celular tem um IP. E todo mundo tem, praticamente, hoje em dia, celular. A gente, além dos celulares, vai ter os computadores, vai ter os sensores, as câmeras, internet das coisas. Então, houve a necessidade de passar a adotar uma versão com mais bits. Essa versão foi o IPv6. Então, numa questão de concurso público, a gente só tem duas opções, ou IP versão 4 ou IP versão 6. A primeira versão é a 4. E depois implementaram a utilização da 6. Só tem IPv4 e IPv6. Se você pegar uma questão de concurso e marcar qualquer outro número, não fala que teve aula comigo. Beleza? Só tem o 4 e o 6. Então, nada de 4 Plus, nada de nova geração. 5 é horroroso. 7 é bizarro. Então, a única opção que sobra aqui é o quê? IPv6, gabarito letra D. Qual o objetivo de criar a versão 6? O objetivo principal vai ser suportar mais coisas na rede. E eu falo coisas mesmo, né? Por quê? Porque a gente tem equipamentos diversos utilizando IP. Qualquer coisa conectada à rede vai ter um IP. Se você tem uma impressora conectada à rede, ela vai ter um IP. Se você tem uma luz, um LED conectado à rede, vai ter um IP também. Então, coisas conectadas à rede vão ter IP. Computadores, dispositivos em geral. Beleza? Agora, o IPv6 é um endereço de 128 bits. A gente vai aprender já já. Vamos ver essa questão do INSS aí do concurso de 2016. Na internet, os endereços IP constituem recursos que podem ser utilizados para identificação dos computadores que acessam a rede. Perfeito. Cada computador na rede vai ter o quê? Um endereço IP. A partir desse endereço é que eles vão poder trocar informações. Então, a questão do INSS é certa. O IP é o endereço exclusivo de um equipamento conectado à rede. Eu não posso ter na internet dois equipamentos diferentes com o mesmo IP. O IP é o endereço exclusivo de uma conexão na rede. Ok? Certa questão. Agora, essa nova versão é uma versão de 128 bits. Quando você pega 128 bits, você tem 2 elevado a 128. Gente, eu não sei falar essa quantidade de endereços. São centenas de 1 decilhões. O quê? 1 decilhão, imagina. Milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quinquilhão, sextilhão, vem um porralhão, depois chega num decilhão. É IP que não acaba mais. Fizeram algumas pesquisas, aquelas questões assim que são de revista super interessante, não serve para nada, mas é bacana, onde, dividindo a quantidade de endereços IP por metro quadrado na Terra, a gente teria cerca de 1.500 IPs por metro. A quantidade de IPv6 corresponde à quantidade de grãos de areia da Terra. É uma coisa absurda. Então já planejaram essa nova versão para não ter mais o problema da escassez. Logo,
a gente pode estudar o IPv6 tranquilo e fazer prova, né? Durante a sua vida, você pode fazer prova e saber que a internet vai ter IPv4 e IPv6 e não há necessidade de uma nova versão. Pelo menos, se um dia houver a necessidade de uma nova versão, certamente ou você já passou na prova ou você já não está mais nesse plano. Então, o IPv6 ele traz uma quantidade muito grande, embora finita, é uma quantidade muito grande de endereços, e aproveitaram e também acrescentaram funcionalidades relacionadas à segurança no IPv6. Ou seja, uma nova versão tende a ser o quê? Aprimorada. Beleza? Então, vamos ver. O IP versão 6 é um endereço de 128 bits. Só que a divisão do IPv6, a representação dele é diferente. Obviamente vai ser diferente, porque o número é muito grande. Ele é dividido em 8 grupos de 16 bits, ou seja, 8 grupos de 2 bytes. Cada grupo é separado por 2 pontos. Ao invés de usar o pontinho do IPv4, a gente usa 2 pontos no IPv6. E a representação binária se dá para o homem de forma hexadecimal. Como assim? Ao invés de visualizar 16 bits como a máquina trabalha, a gente visualiza isso em hexadecimal. E o hexadecimal ele contém, além dos 10 algarismos numéricos que a gente conhece de 0 a 9, letras até F. Então a base hexadecimal ela vai de 0 a 15, sendo que do 10 em diante a gente tem representação através das letras. É o A que vale 10, o B que vale 11, o C que vale 12, e assim até o F. Legal? Quando eu pego 16 bits números 1 e converto para hexadecimal, eu tenho 4 caracteres FFFF. Essa é a maior representação que um grupo pode ter. Então, olha o que eu estou colocando. A gente vai ter 8 grupos. Cada grupo vai poder ter 4 caracteres, variando de 0 até F. Beleza? Então, como é que cai na prova? Isso que importa. Olha comigo. Uma questão da Transpetro. Assinale a opção que apresenta o endereço IPv6 válido. O IPv6 é separado por 2 pontos. E a notação não corresponde às alternativas A e B. Observem que na letra A tem 4 grupos, na letra B tem 4 grupos. A letra A ela está mais próxima da representação do IPv4, correto? Na letra B, não poderia ser IPv4 porque 322 extrapola o 255. A tua dúvida, então, vai ficar entre a C, a D e a E. Fala comigo. Qual é a resposta agora da questão? Fala sozinho? Fala comigo. Questãozinha da Transpetro. Se ela se replica hoje, por incrível que pareça, ainda é uma questão difícil. O IPv6 ele já está em uso na internet há mais de 10 anos. E para muitos ainda é uma novidade. Então, qual o gabarito aí? Veja, vai até F. F é o limite. Então, não pode ter H, não pode ter R. O gabarito aí é o quê? Letra E. Molhe a questão. Sempre que você vira uma alternativa com uma letra maior do que F, já está errada. Na letra E, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos. Cada grupo com 4 caracteres, variando de 0 a F. Letra E. Beleza? Agora a gente vai para uma questão mais recente do Distrito Federal. Olha lá. Os computadores em uma rede precisam ser endereçados para que se possa estabelecer uma comunicação entre eles. Considerando essa informação, assinale a alternativa que apresenta o endereço correto no sistema IPv6. E agora? Não pode ter H, não é separado por ponto, não pode ter G, não é separado por ponto, gabarito, letra E. Veja como ficou fácil.
depois que você aprende, não é? Então, professor, eu matei pela quantidade de grupos. Na letra C, tem 7 grupos. Ah, mas pode ter menos grupos, porque o IPv6 ele pode ser abreviado. Vocês vão aprender isso ainda. Esses dois sinais de 2 pontos adjacentes representam uma abreviação. Mas a letra C, ela é horrorosa quando ela traz uma letra G. A letra G torna a letra C horripilante. Ok? Então, o gabarito aí da questão letra é de eco. Agora, e esse papo da abreviação? Vamos comentar. Vou inventar um IP aqui. Vou botar aqui 01F2, 2 pontos. F503, 2 pontos. 1, 2, 3, 4, 2 pontos. 1, 2, 3, 4, 0, 2 pontos. Presta atenção. 2 pontos. 1, 2, AB, 2 pontos, 0, 1, 7, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 pontos, 0, 0, 0, 0. Legal. Agora, eu quero abreviar. Qual é a primeira coisa que eu posso fazer para abreviar? Eu posso desconsiderar o 0 à esquerda. Ao invés de colocar 0, 1, F2, eu posso colocar apenas 1, F2. Porque o 0 à esquerda não tem significância. Veja, o 0 à direita, ele representa a unidade, a dezena, a centena. O 0 à direita tem uma potência, mas o 0 à esquerda não. Então, 0, 1, F2 vai ficar só um F2. Quando eu coloco aqui F503, não tem como abreviar. Essa porrada de zeros aqui, numa primeira abreviação, vai virar 0. Aqui vai virar 0. Aqui vai virar 0. 1, 2, A3, 1, 2, A3. 2 pontos, 0 à esquerda vai sair. 1, 7, 0. 2 pontos, 0. Legal. Agora, a gente fez o primeiro passo da abreviação. Qual o segundo passo da abreviação? Observem que aqui eu tenho uma sequência de zeros. Então, o que eu posso fazer? 1 F2, 2 pontos, F5, 0, 3, 2 pontos, 1, 2, A3, 2 pontos, 1, 7, 0, 2 pontos, 0. Esse 2 pontos aqui corresponde a uma sequência de zeros. Dessa maneira, pessoal, vamos abreviar outro endereço IP. Se eu colocar aqui 0050, 2 pontos, 8, 0, 0, 0, 2 pontos, 0, 0, 0, 0, 2 pontos, 0, 0, 0, 0, 2 pontos, 0, 0, 0, 0, 2 pontos. Tem que completar 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu quiser abreviar isso, como é que eu posso fazer? 50, 2 pontos, 8, 0, 0, 0, 2 pontos, 2 pontos. Eu, dessa maneira, quero mostrar que o IPv6 ele pode ter até 8 grupos. Quando eu abrevio, ele pode ter até 8 grupos. Esse 2 pontos corresponde o quê? A uma sequência. Não é para colocar 1, 2 pontos para cada sequência, não. O 2 pontos, ele corresponde a uma sequência de zeros. Então, no exemplo anterior, sabendo que eu tenho 8 grupos, ó, esse é o primeiro, esse é o segundo. Esse aqui é o oitavo, esse aqui é o sétimo, esse aqui é o sexto. O 2 pontos está no lugar de quem? Do terceiro, do quarto e do quinto. No exemplo de baixo, eu tenho o primeiro, o segundo. 2 pontos corresponde ao terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo. Vai corresponder a 6 grupos. Dessa maneira, a flexibilidade é muito grande. Eu poderia ter um IP, por exemplo, A 2 pontos. Aqui está abreviado. Se eu quiser passar para o original, A 2.0, opa, 4, 5,
6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse A, dois pontos, vai corresponder a esse IPv6. E se eu colocar dois pontos, A? Aí ficou o contrário, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Quando eu coloco dois pontos na frente, a sequência de zero está no início. Agora, uma coisa que você vai ter que perceber é que jamais haverá duas abreviações em um mesmo endereço IPv6. O IPv6 só pode ser abreviado uma única vez. Por quê? Porque senão a gente vai ter uma ambiguidade. Olha só. Vamos imaginar aqui, ó, 0, 1, B2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aí eu venho aqui e coloco 2, 7, 0, C. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos lá. 0, 1, B2, vou abreviar, vai ficar como? 1, B2. Dois pontos. Aqui eu tenho 3 sequências de 0. Aqui eu tenho 3 sequências de 0. Então, eu vou ter que escolher uma das duas, porque se eu colocar aqui 2 pontos, 2, 7, 0, C e colocar 2 pontos, se eu representar assim, eu não consigo saber qual a posição que esse 2, 7, 0, C está. Porque eu sei que esse é o primeiro, mas eu perco o referencial. Então, eu nunca vou poder abreviar duas vezes. Gente, a abreviação ela só pode abreviar sequências de 0 uma única vez. O professor quer abreviar sequências de 1. Ô, meu filho, de novo, a abreviação só pode abreviar sequências de 0. O dois pontos, ele corresponde a uma sequência de zeros. E só pode ser aplicada uma única vez. Se tiver duas sequências de zeros, você vai escolher a que mais vai te encurtar aquele endereço IPv6. Né? Quando você pensa em abreviar, o objetivo é ficar menor. Então, você vai, obviamente, escolher a maior sequência de zeros para abreviar. Professor, e se as duas sequências forem do mesmo tamanho? Aí tanto faz, meu filho, você escolhe. Dessa maneira, eu posso ou preservar os zeros no início, ou preservar os zeros no final. Eu teria que colocar 2.0, 2.0, 2.0. Aí, ficou legal, porque ficou 8, 7, 6, 5. Aqui abreviou 2, 3, 4. Ok? Vamos para a próxima. TRE de Goiás. Questãozinha do CESP. O endereço IPv6 tem 128 bits. Perfeito. E é formado por dígitos hexadecimais. Ótimo. Dígitos hexadecimais variam de quê? De 0 a F. O que você marcaria nessa questão? E agora? Certo ou errado? Essa questão está horrorosa. Por quê? Não são 4 grupos. São 8 grupos. Logo, não são 4 de 32. São 8 de 16. Eles são agrupados. Eles têm dois pontos a cada sequência de quê? 16 bits. Então, a questão do TRE de Goiás está errada. Mas veja a maldade da banca, né? Porque quando você pega 128 e divide por 4, você acha 32. Aí você acha que está certo. Mas não. Assim como o IPv4 tem 4 octetos, o examinador não pode falar que o endereço IPv4 de 32 bits tem 16 duetos. Ah, professor, mas 16 duetos são 32. Beleza, mas o agrupamento está equivocado. Então, o IPv4 ele vai ter 4 octetos. O IPv6 vai ter 8 grupos de 2 bytes ou 8 grupos de 16 bits. Legal? Eles são agrupados a cada sequência de 16 bits. No IPv4,
a separação dos grupos se dá através do ponto, e no IPv6 a separação dos grupos se dá através do dois pontos. Por isso a questão do TRE está errada. Bom, agora a gente está chegando aí num ponto da matéria onde vocês vão ouvir um fato. Um fato? Sim, eu vou narrar um fato da minha vida. E aí, já assisti a aula. Fato não muda, meu filho. Fato é uma coisa que não muda. Né? É verídico? Todo fato é verídico. O que a gente vai falar agora? Eu vou contar para vocês a história da advogata. Para quê? Para que você entenda esse papo do IP. A dúvida nessa questão do STM é se o IP é uma coisa fixa ou dinâmica. O que você acha? Olha a questão. Vamos ler a questão primeiro, conta a história e depois a gente resolve. Para que um computador possa conectar-se à internet, é necessário que ele disponha de um endereço IP. Isso é fato, né? O uso do necessário aqui é empregado corretamente. Qualquer computador conectado à rede necessariamente tem um IP. O IP permite que informações solicitadas na rede a partir do computador possam ser encaminhadas a ele. Perfeito também, porque se eu não tenho um endereço, como é que alguém vai mandar alguma coisa até mim? Então, toda troca de informações na rede se dá através dos endereços de origem e destino. Agora, a dúvida é, em determinados tipos de conexão à internet, é possível que a cada nova sessão, um novo número IP seja atribuído ao computador? Essa é a pergunta. O IP, ele pode ser dinâmico? Aí, galera, a gente vem com o fato da advogata. Observem. Ele está contando história. É didático. É importante. Confia em mim. Galera, sempre que eu falo, me bate um saudosismo enorme, né? Porque eu já tô cascudo. Eu sou de 77. Eu ganhei meu primeiro computador em 87. E em 94 eu já dava aula, pessoal. Já dava aula de informática. E eu me recordo que a internet chegou no Brasil mais ou menos em meados da década de 90. E no início, a internet ela não era tão agradável quanto é hoje. No início, a internet ela só tinha e-mail, serviço para transferência de arquivos, e as páginas elas eram de hipertexto, não tinham imagem, não tinham vídeo, elas ainda não tinham multimídia. Não eram de hipermídia, eram só de hipertexto. As páginas eram muito ainda voltadas para o meio acadêmico, para artigos científicos. E, convenhamos, eu, adolescente, não tinha muito interesse na internet. Era bacana você ter um computador e poder entrar na rede, mas, veja, eu não conhecia ninguém que tivesse e-mail. E ainda que eu conhecesse, o que eu ia ficar escrevendo no e-mail, sabe? Não era uma coisa tão trivial como hoje em dia. O único serviço que me interessava era um serviço de chat. E isso também pode cair na prova, por incrível que pareça. O serviço de chat é um serviço que na prova pode aparecer como IRC. Na época, havia um programa chamado Mirk, onde a gente entrava, colocava apelidos e começava a bater papo. E aí nessa você batia papo com pessoas anônimas, eram conversas descompromissadas, era até interessante. E eu me lembro que num desses bate-papos eu conheci uma advogata. Gente, eu achei aquilo o máximo, né? Eu achei assim uma criatividade enorme. Eu pensei, a advogata, ela deve ser bonita e inteligente, né? A doutora na década de 90, advogata, bonita, inteligente. Eu falei, opa, vou começar a azarar a advogata. Aí comecei lá a dar ideia nela, lá no privado e tudo, chamando ela para conversar. E naquela época, eu já entendia o conceito de resiliência, de persistência, porque por mais que ela me desse um toco, o que eu fazia? Trocava de apelido e tentava de novo. Ainda mais depois que eu descobri que a advogata era linda, pessoal. E como que a gente ia saber na década de 90 que uma pessoa era bonita?
Não tinha câmera, não tinha imagem, não tinha foto, não tinha nada disso. Nude, nem pensar. Como é que eu ia saber? Eu escrevia lá, como VC é. E aí a mulher começava a se descrever, né? Ah, tenho cabelo tal, tenho tantos anos, tal altura, peso tanto. Aí você começa a imaginar, você vai fazendo aquelas proporções. A cintura tal, 300 ml. E aí, quando a mulher começou a se descrever, na minha cabeça, gente, ela era linda. E a gente conversou, foi criando tanta afinidade e decidimos começar um namoro virtual. Um namoro virtual. Gente, todo dia, depois da meia-noite, porque a novela, ou porque a internet era muito cara, então você só podia conectar, gastava telefone, só podia conectar depois de meia-noite. Eu ficava de meia-noite até as 6 da manhã, que era um pulso só. E aí, todo dia depois de meia-noite, ficava eu lá entrando na internet, procurando advogata para conversar. Galera, final de semana, meus amigos passavam lá em casa e falavam assim: Ei, Renato, vamos pra balada? Aí eu falava: Pô, cara, tô namorando. E não tinha mobilidade naquela época, né? Era aquele computador desktop, eu ficava lá sentado no computador mesmo e tal, teclando. Se eu quisesse ir ao banheiro, eu me lembro que eu tinha que avisar. Porque se eu me ausentasse, a mulher achava que eu estava demorando porque eu estava teclando com outra, e tinha DR. Ô, tristeza. Galera, foram, na boa, foram 4 meses assim, cara. 4 meses, né? Teclando, até que eu já não aguentava mais. Eu falava para ela: advogada, a gente tem que se encontrar. Eu tô aqui teclando, minha mão cheia de calo, já não aguento mais, minha filha. A gente tem que sair dessa coisa virtual. E aí ela ia me cozinhando, até que ela chegou para mim e falou assim: Renato, tem uma notícia. Eu falei: qual é? Fui para Nova York. Aí eu: quê? Tô morando nos Estados Unidos. Aí eu falei: ah, tá brincando. 4 meses investindo nessa relação, tu vai e mete o pé para Nova York, eu, um suburbano aqui do Rio de Janeiro, ferrado. Como é que eu vou fazer? Amor platônico. Aí eu fiquei triste, né, cara? Eu falei: não tô acreditando. Nessa, eu decidi dar uma espiada no IP da menina. Era a única coisa que eu podia olhar mesmo. Eu fui dar uma olhada no IP da menina, já era metidinha hacker e tudo. Aí eu falei: cara, vou dar uma olhada. Até hoje, eu não esqueci o IP da menina. O IP da menina era 200.171.171.171. Primeira pergunta: é um IP válido? Você tem que me dizer que sim, né? Porque são 4 números separados por ponto, variando de 0 a 255. Então, é um IP válido? É. Nessa que eu olhei o IP, eu fiquei tão curioso, né? Eu estava tão consternado ali, que eu falei: cara, eu quero ver se essa menina está falando a verdade. Eu entrei no site da IANA. Isso tudo é importante para a prova. A IANA é a entidade máxima de endereçamentos IP na rede, né? Existem instituições que regulam determinados conceitos da internet. E os endereços IP são, a nível global, regulados pela IANA. Entrei nesse site da IANA e fui procurar, endereço IP. Vamos lá. Aqui, a gente vai ter uma tabela com o dono de cada endereço IP. Como é que é? No início da internet, empresas compraram endereço IP. Então, se vocês observarem, na época, o 9 era da IBM, não é mais. O 13 era da Xerox. O 12 da AT&T. Conseguem ver aqui? 12, AT&T. O 19 era da Ford. 17 da Apple, olha lá. Então, se você recebe uma mensagem começando com 19 ponto no IP, tu já sabe que é alguém da Ford que mandou. Se receber com 17 ponto, tu já sabe que é da Apple. Todo endereço no mundo, ele é alocado para alguma empresa, algum governo. Alguém mantém aquele IP, mantém a administração daquele IP. E eu queria saber o IP que começava com 200. O meu interesse era o 200.
Aí tô indo lá. 200, olha aí comigo. O 200 é da Lacnic. Rapaz, eu olhei lá, 200 Lacnic. Minha intenção agora era pesquisar o quê? Quem é Lacnic. E aí, eu voltei na Iana. Olha o mapa. A própria Iana já mostra para mim que Lacnic é essa partezinha verde. Ó. A Iana distribui os endereçamentos IP, versão 4, nesses 5 escritórios, vamos colocar assim. A Lacnic é o endereço da América Latina. Galera, ela falou que estava nos Estados Unidos. Com um pouquinho de geografia que eu sabia, dava para perceber que se ela estivesse lá em Nova York, não ia ser Lacnic, ia ser Arim. E aí, eu constatei que ela estava mentindo para mim. Caramba. Voltei lá no bate-papo, falei, advogata, nossa relação acabou. Aí ela, por quê? Pô, 4 meses, a gente não tem mais confiança, você está mentindo, você não está nada em Nova York, você está no Brasil, eu pesquisei. Aí ela, como é que é? Eu falei, teu IP começa com 200. 200 é um IP usado no Brasil. Você está mentindo, você não está em Nova York, você não quer me encontrar. Você deve ser feia, deve ser estranha, alguma coisa está acontecendo que você não quer sair da internet. Não quero mais nada contigo. Aí ela, preocupada, né? Triste, ela, não, me dá mais uma chance. E aí, obviamente, eu durante uns 5, 6 minutos me fiz gostoso, falei não, até que eu cedi e marquei um encontro com ela. Eu lembro que a gente marcou um encontro pro próprio dia, que eu não podia mais perder tempo. E aí, na época não tinha nada de celular, não tinha nada, eu tinha um pager, gente. Para não dizer que não tinha nada, tinha um teletrim, que a pessoa ia pro orelhão, me mandava uma mensagem e chegava no pager apitando para mim. Isso é muito velho. Para a gente poder se reconhecer, eu tive que falar a minha vestimenta. Ela colocou como ela ia para a gente poder se reconhecer. E eu não me esqueço. Até hoje, quando eu fecho os olhos, vem aquela imagem, né? Como é que eu era. Eu ia com um casaco de veludo com pele de carneiro para dentro, né? Com chaveirinho de fio de telefone pendurado no bolso, com aquela calça jeans caindo. Nauru, fui eu para um bailezinho charme, embaixo de um viaduto aqui no Rio de Janeiro, do Negrão de Lima, lá em Madureira. Fui lá encontrar a menina. E quando eu cheguei, foi fácil de reconhecê-la, né? Ela colocou que ia com uma calça verde, tudo, e rapidinho a encontrei. Mas distante, a minha intenção era observá-la. Por quê? Porque ela já tinha mentido para mim, né? Então eu estava com medo danado de encontrá-la. Pessoal, ela era bonita? Ela era maneira. Bonita, maneira. Tem que me segurar. Ela era maneira. Depois de tanto tempo, ela era maneira. Pessoal, nunca mais eu quis saber de bate-papo de internet, nunca mais eu quis saber de par perfeito, Tinder. Isso era muito perigoso, muito perigoso. Olha, vamos mudar de assunto. Qual é o moral dessa história no concurso público? O moral da história é você entender que o endereço IP permite que você rastreie uma pessoa. Isso pode cair numa prova. A partir do IP, eu tenho informações que vão me possibilitar identificar uma área geográfica, identificar a pessoa que pratica um crime. Eu vou poder rastrear aquela pessoa. Veja, aqui no próprio Estratégia, é possível que um carioca acesse o Estratégia e veja um concurso, a notícia de um concurso para a Polícia Militar do Rio de Janeiro. É possível que o colega lá de Manaus acesse o site do Estratégia e de que vai interessar ver uma propaganda da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Na verdade, eu acho que ele vai perder o interesse, né? Porque ele vai olhar e falar assim, cara, esse site não é para o Amazonas. Mas quando ele entra e vê o concurso da Secretaria de Saúde do Amazonas, aí ele fala assim, caramba,
É esse que eu quero, né? E aí, eu preciso que você perceba, de cada região que a pessoa acessa, o site que ela vai acessar é o mesmo, mas o fato dela estar em IPs, né, em regiões diferentes, permite que o estratégia faça um redirecionamento das páginas. Isso já é uma coisa interessante. Possível? Claro. Então, eu ia criar um e-mail falso para mandar mensagens para fulano. Isso. Manda de casa. Vai ser preso. Né? É possível rastrear uma pessoa, uma transação a partir do IP. Beleza? Vamos falar mais um pouquinho, porque isso é assunto que pode ser abordado em prova. Veja, eu estou na internet. Eu estou usando o endereço IP. Né? Se você quiser consultar o teu IP, você pode entrar lá no site meuip.com.br. Eu estou acessando a internet e eu estou usando o IP. Legal. Esse é o meu IP nesse momento. Olha aí. Esse é meu IP nesse momento. Vocês acham que se eu for para o trabalho, o meu IP vai ser o mesmo? Claro que não. Eu estou usando a minha rede da TIM, a minha rede da Claro. De fato, eu tenho 2 conexões com a internet. Eu nem sei qual que eu estou usando. Mas, imagine, se eu quiser visualizar, eu posso entrar num site, aí é outra questão de concurso. Eu posso entrar num site chamado Ruiz. Ruiz. Isso caiu na prova da Polícia Federal. O Ruiz, olha o nome, Ruiz. Quem é? O Ruiz é um serviço da internet que vai permitir que você descubra o dono de um site, o dono de um domínio. Aí eu posso chegar aqui e fazer a consulta. Eu vou colocar o meu IP e vou mandar exibir o resultado completo. Vou marcar aqui que eu sou uma pessoa. Ele está me pedindo a CAPTCHA. Gente, cada vez está pior isso, né? Eu tenho que marcar em forma de gato. Sei lá, isso é um gato. Um gato. Um gato. Essas CAPTCHAs estão cada vez mais parecidas com psicotécnico. Legal. Olha aí, eu estou usando o IP da Claro. Né? Esse é o meu IP. Então, se eu praticar um crime na internet, sabendo o IP, a data e a hora, é possível que haja uma investigação. A polícia, por exemplo, vai entrar em contato com a Claro, vai questionar: ô, Claro, quem é que estava usando a internet nesse dia e nesse horário? Aí ela vai falar: era o cliente Renato, CPF tal, endereço tal. E assim se prendem pedófilos, assim se prendem criminosos, né, que praticam golpes na internet, estelionatários. Então, dessa maneira, já é possível agir. Vou dar um outro exemplo. Galera, infelizmente, há sites que fazem rateio de cursos na internet. E, infelizmente, tem sempre um infeliz que compra o curso e aí, às vezes, ainda tenta tirar dúvida. Manda mensagem no Instagram para tirar dúvida. Eu falo: não acredito, não acredito. Mas o porquê que eu estou comentando isso? O cara compra um curso num site pirata, desatualizado e tudo. Aí, a equipe do Estratégia, ela tem uma equipe contra a pirataria, de combate à pirataria. A equipe vem aqui, ó, e coloca rateiosdecurso.com.br. Eu nem sei se esse site, ele na verdade, ele é um site, vamos dizer, criminoso, né? Eu vou me certificar aqui. Esse já está fora do ar, ó. A equipe do Estratégia é boa. Não está não. Olha aí, que tristeza. Esse é um site criminoso. Aí, o que a equipe do Estratégia faz? Olha só. Ela vem aqui, exibir, sou humano, aí tem que confirmar o raio do gato de novo. Ô, tristeza isso. Gato, gato.
gato, gato, gato. CAPTCHA é o nome desse serviço, né, de verificação. Olha lá, pessoal. Aí, a gente tem o nome de uma pessoa que compra um domínio para vender, a gente tem o CPF, a gente tem todos os dados da pessoa. Isso é público. Essas informações, elas são fáceis de serem consultadas. E o que a equipe do jurídico de estratégia faz? Pode entrar com uma ação. Aí deflagra uma operação, a polícia vai lá, prende o cidadão, aí os dados das pessoas que compraram também estão lá e são partícipes daquele delito e estão estudando para concurso. Como é que pode? Então, olha o que eu estou querendo dizer. É possível rastrear facilmente o dono de um registro de domínio na internet, o usuário de um IP, né? Isso tudo é facilmente acessível. Galera, moral da história para concurso. É possível rastrear através do serviço de RUIS, o dono de um IP, o dono de um domínio. Ok? Vamos lá, vamos voltar. Vamos embora. Ilustrando aqui a telinha do site da IANA. Vamos lá para o Câmara de Jaru. E matando a questão do STM. Se eu acesso de casa, eu vou ter um IP. Se eu acesso do trabalho, eu vou ter outro IP. De cada lugar que eu acesse, eu vou ter um IP diferente. Então, olha lá, em determinados tipos de conexão à internet, é possível que a cada nova sessão de acesso, um novo número IP seja atribuído ao computador. Certo ou errado? É possível. A questão está certa. Legal? O IP, ele não é um endereço da máquina. O IP é um endereço da tua conexão com a rede. Quando você compra um computador, o teu computador não tem um IP. Existe um endereço chamado endereço físico, que chama-se endereço MAC. Então, isso já é outro ponto relevante. O MAC address, ele é diferente do endereço IP. O MAC address é um endereço de 48 bits, com uma representação hexadecimal bem diferente. E o endereço MAC, ele é físico, é como se fosse um serial. O IP não. O IP é um endereço numérico, né? Mas é um IP, o IP é um endereço da conexão, ele é um endereço lógico. Quando eu penso em endereços físicos, eu penso no endereço MAC, num celular eu penso no e-mail, que é uma numeração de identificação internacional. Aí são outras coisas. MAC é uma coisa, o e-mail é outra, o IP é um endereço lógico, é o endereço da tua conexão. Cada vez que você se conecta à internet, é possível que você obtenha um IP diferente junto ao seu provedor. O provedor, a Claro, ela alocou lá milhares de endereços IPs. E aí, quando você entra, ela te empresta um. Quando você vai para outra rede, quando você vai para o trabalho, vai para a faculdade, você vai obter um IP. Naquele momento lá, você vai negociar para ter um IP para poder usar, e aí o teu IP vai mudar. Ok? Vamos que vamos. Câmara de Jaru. Um IP dinâmico é... O que é um IP dinâmico, pessoal? Um endereço permanente? Olha a contradição. O IP dinâmico é aquele IP que você vai obter a nível de conexão. Quando você entra na rede, você pede o IP. Então, qual o gabarito dessa questão? É um IP permanente? Não, IP permanente é o IP fixo. O IP fixo é permanente. Letra B, um dispositivo de hardware. Gente, IP é um hardware? Não. O IP é um endereço, o IP é um protocolo. Protocolos são o quê? Softwares.
né? Protocolos estão instalados lá no sistema operacional. Um sistema de verificação de quem está conectado, tem gente que podia marcar a letra C, mas o sistema para verificar quem está conectado é outro, né? O sistema para identificar alguém, assim, o IP é o endereço da máquina. O IP é o endereço da máquina na rede, não é para verificar, é o endereço da máquina. O endereço alocado em tempo de conexão é o gabarito, letra D. Ok? O IP dinâmico é o endereço alocado quando eu me conecto. Gabarito, letra D de delta. É uma função que aumenta a velocidade? De jeito nenhum. Gabarito, letra D. Vamos para a próxima. Galera, acho que fechamos as questões propostas sobre o IP. Entendo que a gente esgotou esse assunto, né? O IP é um endereço exclusivo de uma conexão. Ressalvo um fato. Vamos lá. Eu posso acessar uma página com IP? Esse é outro ponto que vai ser revisto adiante, quando a gente estiver estudando o URL, mas que eu já quero adiantar. Vejam, eu posso acessar uma página digitando o IP? É possível que eu coloque aqui um endereço e ele abra uma página? É possível. Eu estou digitando o IP do IFRJ. Eu vou dar um Enter aqui, ó, abriu a página do IFRJ. Esse endereço do IFRJ, ele é um IP fixo. Se amanhã vocês entrarem, provavelmente vai abrir. O IP, ele pode ser fixo, mas para ser fixo, o investimento é um pouquinho maior, né? Você vai ter que pagar para alocar esse endereço IP. E qual o sentido de ter um IP fixo? Oferecer um serviço. De uma maneira, assim, buscando uma analogia para tentar tornar esse assunto um tanto didático, imagina o seguinte. Se você quiser comprar Avon, a minha avó faz aniversário e eu quero comprar Avon para ela. Ela me pediu de presente um perfume da Avon. Cara, na boa, se alguém me pedir para comprar um perfume da Avon agora, ferrou, porque eu não sei onde eu vou comprar. Como assim? Normalmente, a Avon vai ter revendedores, né, que são, muitas vezes, ambulantes, que vão de porta em porta oferecendo produto e tudo. Eu não conheço, na minha ignorância, eu não conheço uma loja da Avon. Então, eu não sei aonde eu vou para comprar o Avon. Estou tentando fazer uma analogia. Agora, se alguém me pedir um perfume do Boticário, gente, eu vou no shopping. Eu sei onde fica a loja física do Boticário. Então, a vantagem de você ter uma loja física é que eu não preciso ficar aguardando o vendedor vir na minha casa. Eu, com a loja física, eu vou lá e busco. Então, quando você adquirir um IP fixo, pessoas podem ir até você buscar algum tipo de serviço. Agora, numa relação nessa de comércio, a loja do Boticário, ela quer saber o meu endereço, ela quer saber de onde eu vim. Eu posso ser de outro país, eu posso ser de outro estado. A loja do Boticário tem um endereço fixo, mas o cliente que vai lá buscar pode vir de qualquer lugar. Então, notem, quem oferece serviços normalmente precisa ter endereços fixos. Servidores são computadores que oferecem serviço. Normalmente tem IP fixo. Uma impressora. Todo mundo vai acessar a impressora. Ela normalmente tem um IP fixo, porque se ficar mudando toda hora, ferrou. Então, aquilo que está oferecendo serviço, normalmente tem IP fixo. Agora, os clientes, eles podem vir de qualquer lugar. Não precisa ter IP fixo. Esse caráter de fixo, ele também é relativo, porque ele pode mudar. Como assim? Gente, da mesma forma que uma loja do Boticário pode mudar. Pode fechar, pode abrir em outro lugar, pode pegar uma loja maior em outra posição do shopping. Então, veja, o IP fixo, ele pode mudar.
mas ele vai mudar com uma frequência menor. Não é uma coisa tipo aleatória, cada dia vem um IP diferente, não. Da mesma maneira que uma loja pode mudar o IP, um site pode mudar o IP. O dia que o IFRJ fizer um distrato com a empresa que mantém a página, ela pode fazer uma licitação, contratar um outro serviço mais barato, e aí vai guardar a página em outro computador, vai mudar o IP. Ok? Tudo que eu estou colocando aqui tem um caráter didático, pessoal. Então, citar a Avon, o Boticário, foi apenas com intuito didático, sem qualquer tipo de qualquer outro pensamento subreptício, certo? Então, tudo que foi falado durante a aula tem um caráter didático. Desde o site de rateio, da identificação do mantenedor, tudo tem um caráter meramente didático. Professor, não gostei de determinada coisa que você falou na aula. Ah, meu filho, então abstrai. Pensa que um professor tem que ter essa licença didática para poder transmitir o conteúdo. Beleza? É isso, galera. Vamos que vamos. Até o próximo bloco. Valeu!